Segue mais o vídeo. Hoje vamos reagir a Vila do Chaves. Por que o episódio dos refrescos são tão marcantes? Deixa eu só pular aqui a propaganda. Vou esperar cá. Quanto custa? Tem de 50, de 20, e depende da cara do freguês. Bom, Chaves vendendo refrescos, sem dúvida alguma, é uma das coisas mais engraçadas e... Peraí. Tá travando. Os melhores episódios, né? Tanto por ser marcante. E porque muitas frases memoráveis que fala, né, pô? Por exemplo, quem nunca falou? Você quer de limão, groselha e tamaringo, groselha e limão, e vai indo assim. Falei três, acho que tem tamaringo, laranja, e era mais um. E groselha. Tá travando. Geniais no seriado. É daquele tipo de coisa que todo fã ama. E hoje eu vou destrinchar essa saga, vou falar por que ela é tão especial, o que... É mais bonitinho de ver, né? tem de muito curioso que você provavelmente nunca viu, outras versões, enfim, tem muita coisa legal pra gente bater papo. Então se prepare para tomar a água suja que a gente usa só para lavar os copos e vem com a gente. O negócio é bem marcante, então caramba, seria muito tem muito momento memorável, que nem o do churros, por exemplo. Muito fácil dizer apenas, esses episódios são legais porque eles são bons, porque eles são engraçados e ponto final. Na verdade, é muito mais do que isso. A gente tá falando de uma saga que começa com nem todos os negócios... Aquela cena no final do... O Kiko assim, ó... E sua barriga... Vem, Kiko, eu vou te dar uma receita de um bom médico meu. São Negócios da China, parte 1. Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? É mesmo? Refrescos numa Fria, parte 2. Sabe quantos micróbios tem aqui? Fora, Chiquinha? E a Insônia do Seu Madruga, parte 3. Não dói nada. Ele tá tão enfeitiçado que até já perdeu as forças. Originalmente, a primeira parte foi exibida no dia 22 de agosto de 77. Uma semana depois, dia 29, foi a segunda parte. E no dia 5 de... Ô, minha... Ê, praga, boa. Morre. Morreu. Tô andando pra cá, cai fora. Deixa o chinelo aqui. Vou gravar assim agora, tô sentadinho. Não vou me arrumar de novo, tô uma preguiça. De setembro, a terceira parte. Essa versão que a gente tanto ama, na verdade, é a segunda versão da história. A primeira é de 1974. Ele bebeu 15 copos, viu? Só que eu não tô cobrando o de água suja, não. Então, cenas como no desenho do Chaves pegaram dessa primeira versão, que o Chaves tá vivo e tal. Essa que contam com a Chiquinha. Diga, o que vai fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar uma torta de presunto. Lá na versão mais antiga... O cara não falar sanduíche algumas vezes, né? Mas, né? Não tem, porque a Chiquinha estava fora do elenco. E outra grande diferença é que tudo rola na rua que dá acesso à vila, na versão de 77. Refrescos deliciosos aqui para todos! Enquanto na versão de 74, o Chaves vende os seus refrescos lá no segundo pátio. 2.000. Tinha dito 1.400. Então por que perguntou? Isso causa até um pouco de confusão na cabeça da galera, porque fica aquela coisa assim, ué, mas será que ele faz isso lá no segundo pátio porque nessa época ainda não existia rua? Já existia sim. Esse cenário já tinha aparecido, por exemplo, quando rolou um show de ioiôs por ali. Extra! Extra! Os policiais perseguem as empregadas! E até mesmo quando o Seu Madruga ganha na loteria. Se eu tirasse o primeiro prêmio da loteria, nossa, iria cair duro no chão. T-Mobile's Guide to Moving Day. Step 1, get T-Mobile 5G home internet with 2-day free shipping. Step 2, get online in 15 minutes. Step 3, unpack. Maybe. É o seu site sempre vai, sempre rola isso. Eu vou voltar 5, 4, 3, 2. Mas como a gente já até viu
viu em outro vídeo que eu fiz recentemente, o Segundo Pátio surge em 74 e é de longe a temporada que mais aparece esse cenário. Então, como era uma novidade, acho que rola até uma empolgação, sabe? Vamos fazer tudo lá, vamos aproveitar, vamos fazer tudo que dá. Só que, convenhamos, nem faz tanto sentido assim o Chaves vender refrescos lá, porque não vai ter muito cliente, né, pô? o movimento da rua é muito maior, né? Muito mais gente anda pela rua do que pelo Segundo Pátio. Refresco geladinho de tamarindo é uma delícia. E a gente tem até outras 3 versões dessa história. Uma que foi gravada em 84. O que estás fazendo? Tomando agua fresca. Outra versão de 89. Chavo, yo te pedí que me sirvieras un agua de 200 pesos. Por eso, este vaso es donde se sirven las de 200. E temos até uma versão em desenho animado. De groselha, limão e tamarindo. Experimente refrescos. Mas mesmo assim, a versão de 77 sempre vai ser a mais querida e a mais amada pelos fãs. Por um efeito da repetição na TV, com certeza. Mas também, na minha opinião, é a mais charmosa. É a versão mais completinha. Na minha opinião, é a melhor de todas. E ela é tão querida que muita gente estava sentindo falta desses episódios passarem no SBT. Porque desde a volta de Chaves e Chapolin lá em 2024, a gente não tinha assistido Chaves vendendo refrescos. Bom, Matsumoto. A terceira parte não passava desde junho de 2020, a primeira parte desde julho de 2020 e a segunda parte foi a única que o SBT exibiu depois que tudo foi acertado. Refrescos numa Fria foi ao ar em janeiro de 2025. Naquela época, o SBT ainda estava colocando aquele filtro de inteligência artificial nos episódios. Agora sim tô fazendo um negocião. Agora que eu vejo porque eu falava que o filtro era estranho, dá pra ver muito. E aí talvez você já esteja pensando, mas Renan, que coisa aleatória, o SBT passou a segunda parte sem passar a primeira, sem passar a terceira. É que nessas 3 partes não tem uma continuidade. Eu acho que isso que era bom, mas 3 partes não tinham continuidade certa, tá ligado? O negócio foi picotado mesmo? Foi picotado mesmo. Isso não é tão raro, não. Na verdade, quando a gente fala dessa saga, os episódios nem chegaram todos juntos por aqui, não. O primeiro episódio chegou em 1984, primeiro ano de Chaves e Chapolin, aqui no Brasil. Ele foi dublado naquela época e já colocaram no ar. Não se deve qualificar as pessoas pelo seu aspecto físico. Mas o segundo episódio só chegou aqui em 1988 e só foi exibido a partir de 1992. Sabe quantas porcarias tem aqui? Fora a senhora? Já a terceira parte chegou para a dublagem em 1990 e também só foi exibido a partir de 92. Isto é uma fonte de micróbios. Micróbios. Mas que bagunça, que maluquice. Cada episódio chegou numa hora, foi exibido numa hora, com dublagem feita numa hora diferente. Foi assim mesmo. Mas agora, no primeiro fim de semana de 2026, o SBT finalmente passou os 3 episódios, tudo na ordem, bonitinho. Até que enfim. Só que isso 3, ficou assim. 3. Reparou que antes tinha a música Tema do Kiko, 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 rarará. Tema do Kiko tocando ali logo no começo do episódio? Pois é, provavelmente é uma treta envolvendo a questão de direitos autorais de tudo que tem no disco do Chaves, aquele disco lançado em 89, lembra? Algumas trilhas tocam em certos episódios do seriado. E de uns anos pra cá, o SBT sempre tá cortando os episódios que tem essas trilhas, ou no caso, fazendo esse tipo de coisa pra dar o seu jeitinho. É uma pena. É uma barriga triste essa história. E a questão de cada episódio ter chegado aqui num momento diferente pode até não parecer nada demais. Afinal de contas, dá pra ver só um episódio sem saber a história que tinha antes ou depois, e tudo bem, se divertir numa boa. Mas isso tem muita coisa em volta, até mesmo troca de dubladoras que você provavelmente nem percebeu. Conversa! Mas antes de seguir, responde a palavra-chave aí. Qual é o seu momento preferido dessa saga? Aquilo que você fala, mano, quando vem essa cena, eu não aguento. Não, vou ficar aqui até lembrar. A cena do balde de água suja. O Kiko, eu vou tomar desse daqui. Não, esse não. Eu tô pagando tomar quanto quero. Ele vê assim, mas tem gosto de água suja. Deixa eu dizer. Também é onde eu lavo os copos. Então, eu gargalho, só de virar minha cabeça eu já choro.
de rir é do primeiro, do segundo, do terceiro episódio. Comenta aí que eu quero saber. E é claro, também não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, faz tudo isso que você já sabe muito bem, mas acredite, isso pra gente faz toda a diferença. Para você é de graça, só 2 cliques e para nós vale muita coisa. Mas voltando a falar da dublagem, na primeira e na segunda parte, quem faz a Chiquinha é a Sandra Mara Azevedo. O que está fazendo? Tomando conta do negócio. O Chaves disse que vai quebrar toda a sua cara. Já no terceiro episódio, quem dubla a garota é a Cecília Lemes. É que meu pai me proibiu de tomar porcarias na rua. Não tem muita diferença, né? As dubladoras são meio que substituto uma outra, um negócio que eu vi assim, não lembro aonde, mas... Porque dão infecções. E eu sei que nesse momento você deve estar pensando, cara, eu nunca nem reparei nisso. É normal. Por quê? Como eu disse, o SBT não passou tudo na mesma ordem, bonitinho. Então você não tinha como ter super fresco na cabeça aquela voz da Chiquinha e depois ficar comparando, até porque as duas são muito parecidas. E as duas são ótimas, aliás. E esse lance de ter dublagens da mesma saga em momentos diferentes, o episódio X foi dublado em 88, o episódio Y em 92, esse tipo de coisa, não é tão raro, acontece bastante. Dá até para fazer vídeo sobre isso, inclusive. Mas voltando a mergulhar no chavinho vendendo refrescos, tem coisas bem interessantes para a gente analisar. A primeira delas é que episódios que se passam na rua geralmente são muito marcantes. É um cenário que apareceu pouco e é muito querido pelos fãs. Aquele episódio dos carrinhos que o Chaves tenta arrumar o carro do seu barriga. Ou melhor, episódios o que se passam fora... tá quebrado e tem outro que eles lavam o carro dele também. Do pátio principal, de uma forma geral, são marcantes, né? Então, ao ver esse tipo de ambiente... Lavem os refrescos que estão gostosíssimos! Eu tenho absoluta certeza que você sente uma memória afetiva, um negócio de nostalgia, uma sensação que é até difícil descrever. E o lance dos sabores dos refrescos do Chaves, cara, isso aqui virou um patrimônio, né? Aqui parece de limão, é de groselha e tem gosto de tamarindo. Aqui parece de groselha, é de tamarindo com sabor de limão. Aqui parece de tamarindo, é de limão com sabor de groselha. O curioso é que na versão de 74, os sabores são levemente diferentes. O que parece de limão é de abacaxi, tem gosto de tamarindo. O que parece de abacaxi é de tamarindo com gosto de... Esse era o refresco do abacaxi que o Kiko tinha falado antes, então, pô. Limão. O que parece de tamarindo é de limão, mas com gosto de abacaxi. Bom, o que muda basicamente é que em 74 tem abacaxi e em 77 tem groselha. Até aí, beleza. Mas lembra daquela piada do Kiko perguntando 1000 vezes se o Chaves tinha um certo sabor de refresco? Então me dá um de laranja e outro de abacaxi. Se em 74 o abacaxi estava no menu, o pessoal teve que adaptar. Então me dá um de pinha. Não tem de pinha. Aqui só tem de abacaxi, limão e tamarindo. Então me dá um de abacaxi, um de limão e um de pinha. Não tem de pinha. E aqui é muito curioso o que rolou, porque pinha realmente existe. Umas pessoas conhecem essa fruta como fruta do conde, outros como pinha mesmo, e dá para fazer suco numa boa. Mas vamos Pinha não é aquela lá que daí... ver como rolou essa piada em espanhol? Dame una de piña. No es de piña. Nada más es de Jamaica, limón y tamarindo. Bueno, entonces dame una de Jamaica, otra de tamarindo y otra de piña. Em espanhol, pinha significa abacaxi, ou seja, na versão de 77 traduziram direitinho. Já na versão de 74 colocaram abacaxi como parte dos sabores que o Chaves oferecia de refrescos, porque pinha foi mantido como palavra, mas tem um significado totalmente diferente em nosso país. Muito doido, né? Eu acho. Agora, faltou falar sobre Jamaica. Na verdade, é o que conhecemos como hibisco, mas lá no México essa bebida é muito popular, muito mais do que aqui no Brasil, inclusive. Até por isso temos cenas assim. Você sabia que os duendes adoram água de Jamaica, Chapolin? Comentar sobre os refrescos do Chaves é falar sobre uma das coisas mais marcantes do seriado, assim como a barraquinha do Kiko. Depois ele derrubou. Fala sério, que acabando. criança nunca sonhou em ter uma barraquinha dessas para vender refrescos? Que barraca bonita você abriu! E é aquilo, piadas dos 3 episódios são maravilhosas. São 3 roteiros incríveis, não tem nem o que falar. Quer que eu compre? Eu lhe agradeceria muito. Vai custar apenas 20. Eu lhe agradeço mais ainda. São roteiros ótimos, bem amarrados, bem construídos. 77 é um ano maravilhoso para Chaves. Tudo está no seu devido lugar, tudo funciona muito bem. O cenário está bonito, bem bonito. O programa já provavelmente tinha um sucesso bem maior, um orçamento melhor.
Mas ainda assim, tem estranheza que a gente tem que falar. Principalmente no terceiro episódio, porque o cenário do pátio principal da vila muda do nada. A história tá indo assim. 9 cestas. E de repente fica assim. Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo que... Bem feito, chefe, já contei tudo pra minha mãe. Foi muito rápido? Não deu para eu reparar muito bem? Então relaxa, estamos aqui para te ajudar. Veja como está a disposição dos elementos no pátio. As plantas na frente da casa da Dona Florinda, os pinos embaixo da janela, o triciclo. E aí, do mais completo nada, vem o Kiko saindo de casa logo depois e... tudo tá diferente. São outras plantas, outros pinos, tudo mudou. E o que mais entrega que o cenário todo tá diferente é o número 14 da porta, que antes estava desse jeito que você tá vendo na tela e depois ficou assim. A gente não sabe exatamente por que mudaram tudo. Só que o mais curioso é que na primeira e na segunda parte, os cenários estão assim, iguaizinhos à vila da terceira parte do meio do episódio pra frente. E na boa, por que fizeram isso? Não sei. Nem eu sei, mas a impressão que eu tenho é que o Chespirito incluiu os acontecimentos da primeira metade do terceiro episódio depois que tudo já estava gravado. Então ele aproveitou o cenário montado em outro momento para gravar só essa parte da história. E como você sabe, o cenário mudava o tempo todo porque ia gravar Chaves, vai lá, monta a vila. Não estava gravando mais Chaves, desmonta toda a vila. Aí chega a gravação de Chaves de novo, monta a vila de novo. E provavelmente o pessoal não tinha uma coisa super decisiva. Olha, essa planta desse tamanho tem que ir naquele ponto. Não, era tudo meio diversificado. Até mesmo as portas. O pessoal provavelmente mudava o tempo todo a pintura. Muito louco, muito louco. Seja como for, é um detalhe que passou batido por mim, por você e por muitas pessoas ao longo dos anos. Mas o Vila do Chaves está aqui para te refrescar os miolos. Por quê? Tem coisa que a gente fala em 2020 que fala, pô, mas ficou soterrada essa informação, a gente tem que trazer de novo, né? Até mesmo o primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal foi a respeito de erros de gravação de Chaves. E tem vários, até mesmo incluindo a casa da Dona Florinda. Sim, essa porta que fecha do nada. Essa série já deu muito pano pra manga, hein? Ó, nesse vídeo que tá aqui do lado você vai conhecer um pouco mais a respeito desses erros que provavelmente você nunca viu, mas o Vila do Chaves tá aqui pra te mostrar e te divertir e fazer você falar com todo mundo, falar, cara, já viu tal coisa? É, eu sei, coisa para mandar para os amigos, para a família, o tempo todo. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo. Top demais, gosto muito das e tal. Esse foi o vídeo, eu falei, fui!